com ele, já aqui o nosso primeiro convidado desta segunda-feira, o médico Fabrício Oliveira, que vai nos falar sobre cuidado com a pessoa idosa nesse mês que é muito voltado para se debater a saúde mental da pessoa idosa em todo o Brasil, em todo o mundo. Então, seja muito bem-vindo, doutor Fabrício. Obrigado. E vamos conversar sobre essa área tão importante da medicina que hoje está tendo cada vez mais destaque. Na verdade, a saúde mental está tendo cada vez mais atenção da nossa população. Isso, Anderson. Bom dia, obrigado pelo convite. E eu sempre digo, você está na academia, está trabalhando, está na praia, aquela coisa, está cuidando do físico, mas em primeiro lugar a saúde mental. Não adianta eu estar na academia, eu estar me cuidando da parte externa, se a interna não está bem. Entendeu? Então a saúde mental, ela é como se fosse o nosso volante, né, da nossa vida, do nosso caminho. Sem a saúde mental a gente não é nada. Pode ser fortão, pode fazer isso, aquilo, cuidar disso, mas é a saúde mental que é o nosso controle. Doutor Fabrício, por que hoje em dia a gente vê tanta gente falando que sofre de problemas como ansiedade, questões como a insegurança em si, a insegurança seria mais uma característica pessoal do que uma doença, mas a gente vê que cada vez mais as pessoas estão notando que elas têm algumas dificuldades que seriam da área da saúde mental, a questão realmente da ansiedade, da hiperatividade, muito mais gente relatando esses problemas do que antes. Isso também é um fruto dos tempos que nós estamos vivendo? Isso, Anderson. Tem dois viés que eu posso lhe falar e você vai entender esse processo. O primeiro viés, que é o principal, é o preconceito. Mas preconceito de quê? De procurar um profissional. Porque as pessoas, elas pensam que elas vão se rotular. Eu estou num psicólogo, vão me rotular como louca, como isso e como aquilo. Então, as pessoas têm medo de se rotular quando dizer que está com um profissional cuidando da sua saúde mental. Ela precisa amadurecer esse processo do preconceito, porque a saúde mental, eu já disse, é o nosso ponto principal. E o segundo viés, Anderson, é deixar de cuidar do que as pessoas estão falando. Né? Se preocupe com você, postou, alguém falou, não gostou, mas é seu, é você, entendeu? Então, a partir do momento que a pessoa tirar esse preconceito de se cuidar, entender que é importante a saúde mental em primeiro lugar, e segundo, deixa os outros falar, eu cuido de mim, entendeu? Você tem que ter eu e eu, 3 vezes você. Porque a gente parte de um princípio que todo esse processo de dificuldade mental vem o que o outro falou, o que o outro achou, onde eu não posso, o que eu faço, o que eu procuro. Não, você tem que fazer o que você gosta, o que você sente. Ô, doutor Fabrício, e a gente já tem estudos aí que a gente mostra que a sociedade brasileira é uma sociedade que consome redes sociais em demasia e até assim, em comparação com outros países do mundo, ninguém usa tanto as redes sociais quanto o brasileiro. Isso. E essa metrificação que as redes sociais criam sobre as nossas vidas, ela também está tendo... E aí, assim, essa questão dos problemas mentais, ela é global, a pressão está ocorrendo em cada sociedade por suas razões e aos seus modos, mas aqui no Brasil muito se fala sobre o peso das redes sociais sobre a vida dos indivíduos. Aqui realmente para o brasileiro as redes sociais elas estão sendo já não mais aquela válvula de escape, um meio de divertimento, para ser um meio de pressionar ainda mais o psicológico do indivíduo. Exatamente, mas o que a gente tem que fazer, Anderson, que é muito importante, eu até digo para os nossos telespectadores, não ler comentário. A partir do momento que você lê comentário, você acaba adoecendo mentalmente. Entendeu? Se você postou algo, não gostou, não postou, então é seu, aquele momento é seu, não compartilhe com o outro, do que ele acha, do que ele pensa, porque isso vai trazer esse processo de dificuldade da sua qualidade de vida. E a gente está num século, se eu não tiver qualidade de vida,
eu não tenho, né, minha saúde mental, eu não consigo dar um passo para frente, né? E a gente vê muito que os idosos são muito afetados com isso, porque eles acreditam, eles mandam links de vírus um para os outros. Então, essa é uma população que a gente tem que ter muito cuidado, né? Tem que se falar muito, tem que ensinar, ó, não clique nisso, não faça nisso, porque eu já vi idosos, já atendi vários idosos com algum processo, né, voltando à depressão. Por quê? Porque ele leu comentários, ele se sentiu mal. Estamos vendo aí a lesão, né, da Previdência Social, o que é que aconteceu com esses idosos? Eles se sentiram lesados. Só que aí, uma dica, não vamos chorar pelo leite derramado. O doutor né? Fabrício, e aí a gente pega, o senhor fala, essa relação do idoso com a rede social, a relação do idoso com como ele consome esse conteúdo, e a gente tem um fato de que o indivíduo idoso, todos nós que nascemos, acho que de 90, antes dos anos 2000, nós temos uma relação diferente com as redes sociais e as novas tecnologias do que quem nasce pós anos 2000, que já nasce com um mundo muito mais tecnológico. Mas ainda assim, eu acho que o idoso, em especial, porque ele cresceu e ele tem muito mais porcentagem de vida num mundo totalmente analógico e agora ele está se inserindo nesse meio digital. Exato. E aí a gente vai vendo essas pessoas que elas não estão sabendo lidar, não é só com as pressões, porque eles já nem estão mais tanto com as pressões de ter que se vender numa rede social, de se mostrarem pessoas de sucesso, mas eles não estão sabendo lidar com a pressão de como o mundo está se mostrando através das redes sociais e como nós, familiares, podemos tomar cuidado para ajudar esses idosos. Em primeiro lugar, ter paciência. Ter paciência e empatia, se colocar no outro. E se eu fosse idoso, né? O que eu estava fazendo, o que eu precisava fazer? Então, tenha empatia, tenha paciência, ajude esse idoso, porque a vítima maior vai ser você. Porque você que vai ter que pagar profissional para cuidar dos danos, né, que vão acontecer com seu avô, com seu pai. Então, tenha empatia, tenha paciência e comece a ajudá-lo. O meu mestrado, faz uns 2 anos que eu terminei, eu entrevistei 322 idosos. E no processo da dissertação de mestrado, eu comprovei que os idosos que moravam com a família sentiram mais solidão na pandemia do que os que moravam sozinhos. Ué, doutor, mas eles não estavam com a família na quarentena? Não, a família estava nas redes sociais, olhando a vida dos outros, falando, lendo. Não, a família tinha que ter voltado a esse idoso, principalmente para ensinar isso que você falou, né? Ensinar eles a entender essa rede digital. Mas não, eles se preocuparam em cuidar deles e esqueceram os nossos idosos. Interessante. Então o senhor traz essa questão que às vezes a gente se preocupa muito de como as nossas crianças estão consumindo as redes sociais e esquece dos idosos, né? Isso. E aí, o senhor também citou aquela questão do INSS, um momento complicado, porque mexe com a finança e o financeiro é muito importante na nossa vida. E aí também nas redes sociais muita gente fazendo piada, muita gente fazendo um terrorismo psicológico que acaba que para esses idosos tem um peso maior. Então, assim, como é que a gente, quem é parente, quem é familiar de alguém que tenha sofrido um golpe desse, ou quem nem quem não tem contato, mas quem se preocupa com o psicológico desses idosos, como é que a gente consegue ajudar esses idosos nesse momento, que eu acho que é um verdadeiro momento de crise na vida dessas pessoas? Isso. Uma coisa antes, o que a gente tem que entender, em primeiro lugar, porque o Brasil é o ranking mundial de violência à pessoa idosa. O Brasil. Nossa, Fabrício, por quê? Porque a minha mãe, quando eu era criança, falava: Fabrício, não sai na porta que tem um velho do saco. Fabrício, não sai na porta que tem um papa-figo. Então, as mães, a sociedade, culturalmente, cria as crianças com esse terror com a pessoa idosa. Por que o velho do saco? Por que o papa-figo? Porque a Branca de Neve, a bruxa é velha. Então, vem esse preconceito. Quando a gente chega na maioridade, na 60 mais, na longevidade, a gente começa a ter desafios a enfrentar. E é isso,
A gente é desassistido em políticas públicas. Então, por que não for em cima dessas pessoas na questão de pressionar, né, de trazer, como é que se diz, resultados para isso? Aí o idoso se sente lesado. O que é que tem que fazer? Não adianta chorar pelo leite derramado, mas eu digo uma dica para a família. Vamos conversar com esse idoso e falar no ponto positivo. Vô, pai, faz conta que o senhor fez uma poupança. Então, anote aí o que é que você quer comprar quando receber esse dinheiro. Porque mexeu com um processo estatal, eles vão ter que devolver. Nem que demore 20 anos, mas eles vão devolver esse dinheiro. Então, faça uma lista do que o senhor vai comprar, o que o senhor quer com aquele dinheiro. É como se o senhor tivesse feito uma poupança. Aí, não ameniza, não melhora a saúde mental dele por essa lesão, mas ameniza. Ele já vai tendo um olhar positivo. Eu vou comprar isso, eu vou pintar meu quarto, eu vou comprar uma TV. Pronto, aí já começa a trabalhar o lado positivo da sua saúde mental. E aí está uma dica do Dr. Fabrício, é ressignificarmos os momentos em nossas vidas. Dr. Fabrício, gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso Radar Master, papo super interessante sobre saúde mental. Já fica o convite para voltar outras vezes ao nosso programa. E para quem quiser lhe acompanhar nas redes sociais, nos meios virtuais, onde é que consegue lhe encontrar? Obrigado, é Psicólogo da Pessoa Idosa, meu Instagram, só tem ele no Brasil. Psicólogo da Pessoa Idosa. Quero deixar um recado que dia 15, agora de junho, é o Dia Mundial de Conscientização à Violência à Pessoa Idosa. E dia 24, que o pessoal está ligado no São João, mas também é o Dia Mundial de Conscientização em Quedas em Pessoas Idosas. Muito obrigado, Dr. Fabrício. Foi uma honra ter lhe recebido hoje nesse nosso Radar Master. E para você que está nos acompanhando o Radar Master, fique por aqui. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos para falar sobre muita política aqui no nosso programa.